acontecimentos dos últimos dias, eu não tenho dúvidas que causam perplexidade e indignação a todo aquele cidadão de bem. É verdade que Laguna tem vivido dias difíceis. Laguna tem vivido dias difíceis por conta das investigações que vêm sendo feitas, não só por esta casa, mas também por outros órgãos do judiciário, órgãos de controle. É verdade que esses momentos são difíceis, mas isso faz parte do jogo político. Faz parte do jogo político. As notícias, as investigações sobre corrupção, sobre fraudes e licitação, são obrigatoriamente atividades fiscalizatórias dos vereadores que devem ser fiscalizadas, devem ser evidenciadas, e isso faz parte de um jogo político, vereadora Nádia. Isso faz parte do jogo político, portanto, existe o executivo, o legislativo e o judiciário, para que um controle o outro. A atividade jurisdicional também é controlada, a atividade legislativa é controlada e também não fica por menos a atividade do poder executivo. Só que, na sexta-feira, o copo da moralidade, extrapolaram-se todos os limites de moralidade, de bom senso, de senso comum, de conhecimento da lei. Foi uma questão que aí vou explicar a vocês todos aqui, que ultrapassa todos os limites do bom senso do cidadão, de um poder executivo que deve ser pautado na legalidade, na transparência, vereadora Nádia, na transparência, na moralidade da vereadora. Nós vivemos no Brasil, numa nação democrática. Nós não vivemos em Venezuela, não vivemos na Rússia, onde prevalece a lei da mordaça, onde algumas pessoas devem ficar quietas a despeito, sob pena de serem perseguidas politicamente. E foi o que nós presenciamos na sexta-feira, quando o site da prefeitura noticia uma multa por poluição de lagoa de um estabelecimento que é de minha família, mas do qual eu não faço mais nem parte, pertence a só aos meus irmãos. Mas fizeram questão de esperar os resultados da CPI, e não foi eu que criei a CPI, foi a base governamental que criou a CPI, foi o vereador Jaleel, foi o vereador Maninho, o vereador Ede, que encabeçaram essa CPI. E se eu estiver errado, me corrija, vereador Patrick. A investigação da CPI começou por conta da própria base aliada, que ela mesma apresentou o requerimento já com mais de 5 assinaturas, e foi assinado por outros vereadores, mas não foi assinado pelo vereador Keck, e também não foi assinado pela vereadora Daisy. E em contrapartida a isso, houve ainda a alegação de suspeição contra a CPI, quando na verdade eles nem sequer assinaram o requerimento. Mas o que eu quero dizer é que o site da prefeitura traz uma notícia requentada de um procedimento que houve no passado, em 2019, que foi totalmente regularizado, vistoriado e aprovado pela Flama, na época, que está funcionando com 100% de pureza da água. Medições periódicas são feitas e são aprovadas, porque o sistema de esgoto é de ponta, é de última tecnologia, e não há nada de ninguém poluindo lagoa. Pelo contrário, sempre fomos adeptos à preservação do meio ambiente. Mas, a título de perseguição política, pois entendem, eu acredito que eles entendem que eu sou um vereador do Brejo, porque moro lá do outro lado, onde eu tenho o maior orgulho de morar lá, e pensam que vão passar por cima de mim desta forma, utilizando-se do poder para beneficiar um pequeno grupo, custe o que custar, que os objetivos são alcançados, os meios utilizados justificam seus fins, querem beneficiar um grupo
pequeno grupo, em detrimento de toda a população lagunense. O prefeito, um fantoche, se superou como um conspirador, se superou como um perseguidor, auxiliado pelo vice-prefeito, que se reuniram, e nós temos provas disso, que se reuniram para saber qual é a estratégia de perseguição. Quanto ao secretário hoje, não é mais secretário, vereador Menig, hoje é o presidente da Flama, que foi alçado no passado como secretário de Agricultura e Pesca, que antes de ser alçado a secretário de Agricultura e Pesca, vereadora Nádia, e me corrija se eu estiver errado, falava que esse Titanic ia afundar, que não era uma operação Ceival que viria, e sim a operação Titanic. Se estiver errado, pode me corrigir. Que se intitulou, quando assumiu a secretaria, de guri da comunidade. Mas eu acho que ele não é um guri da comunidade, ele é um moleque da comunidade. Ele é um moleque da comunidade. Porque participou também, e eu tenho as provas, de como foi feita a conspiração dentro da prefeitura, onde ele manda o funcionário a abrir uma denúncia, inventar uma denúncia, e obriga as pessoas a irem lá no restaurante mais uma vez. E essas provas estão comigo, e levarei ao Ministério Público, e levarei também à Polícia Civil. Os próprios fiscais chegaram lá e disseram que isso era ordem de cima. Imaginem vocês, donos de estabelecimento, vereador Ed, e é da base, imagine você, o fiscal chegar na sua casa e dizer que eu vim aqui, mas a ordem é de cima, ordem da autoridade. Mas ele faz parte desse governo agora porque ele se amolda mesmo, se amolda bem classicamente a esse transatlântico falido que aí está. Não podemos deixar de falar aquilo que a gente pensa e de investigar e de cumprir o nosso objetivo e o nosso compromisso com a população, que é de fiscalizar. E assim foi o plano. O plano foi esse. E será comprovado oportunamente que foi uma história inventada, uma história requentada para jogar o nome de minha família na lama. Eu poderia, nunca fiz e nunca farei, porque a minha régua é totalmente diferente da régua que mede essas pessoas. A prefeitura hoje conta com a interferência externa de contraventores, de estelionatários, de pessoas que estão respondendo na justiça por crimes da administração pública. E querem pregar moral de cueca? Da onde? Onde que pode ser que uma empresa que sempre cumpriu com seus deveres, uma empresa que investe em Laguna, é prejudicada, tem seu nome jogado na lama de uma inverdade absoluta, vereadora Nádia, absoluta. Mas enquanto isso, enquanto a minha irmã e meu irmão estavam lá decepcionados, as famílias deles certamente estavam ou na churrascada ou em outros eventos, felizes da vida. Mas eu não tenho a coragem e nem faria isso, mas eu poderia fazer. Poderia vir aqui, tentar denegrir a imagem da família do prefeito e dos demais, mas o jogo político não se traduz nisso aí. O jogo político se traduz no jogo democrático. E aqui é o foro e lá é o foro, não nas nossas famílias. Porque as nossas famílias nada tem a ver com isso, vereador Jaleel. Poderia eu dizer que ele vende roupa falsificada, mas jamais falarei isso, até porque não sei. Mas se é para prejudicar, qualquer um faria isso. Mas a gente tem que entender que o jogo político tem que ser jogado dentro dos limites, como dizia o Bolsonaro, dentro das 4 linhas de campo. E não esqueçam de uma coisa, as providências estão sendo tomadas. E não se preocupem, os conspiradores, não se preocupem que não terei qualquer intenção de fazer vingança
porque é esse tipo de coisa que vocês fizeram, que se traduz na mais integral, mais clássica vingança, que é o abuso de poder, mais conhecido como perseguição política, não faz parte da minha educação. Meus pais falecidos me ensinaram muito bem, vereadora Nádia, como é que a vida segue, não através de assinaturas, e nós vamos, não tenha dúvida, vereadora, que nós vamos atrás de todas as autuações e de todas as conclusões que foram feitas, nos últimos meses, principalmente. Vamos atrás também dos loteamentos que estão tentando ser incorporados na região da ilha. Vamos atrás para ver como é que estão sendo feitos. Porque não vai haver mordaça. Não vão me calar diante das irregularidades. E se for preciso um dia ou outro elogiar pelo que fizeram de bom, elogiarei. Mas não me calarão.